Chegou a hora da gente receber aqui Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, toda quarta-feira com a gente. Gustavo, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia para todo mundo aqui. Bom dia, Gustavo. Também. Obrigada. Bom dia, equipe, todo mundo está assistindo. Obrigada, Gustavo. Vários pontos, né? Começando aqui, a gente estava falando anteriormente, antes até do intervalo, sobre esses dados da PNAD. Queria entender um pouquinho também da sua visão, né, sobre ele. Até vou abrir aqui novamente o dado completo que eu já esqueci. 8,5% no trimestre encerrado em abril, né? A taxa aí ficando estável frente ao trimestre de novembro de 2022 a janeiro de 2023, o trimestre anterior. População desocupada, 9,1 milhões de pessoas, mostrando também uma estabilidade aí frente ao outro trimestre. Queria entender um pouco da sua visão sobre estes números. Acho que pontos bons, a renda real média cresceu, então você vê que a população pode estar conseguindo empregos com uma ainda um pouco mais interessante do que anteriormente. Você não teve uma piora que nem projetado alguns meses atrás. Então, isso mostra que esse crescimento do primeiro semestre que a gente está verificando também está se traduzindo em empregos. E acredito que um ponto bem interessante é que lá atrás, quando a gente aprovou com o Rodrigo Maia, Michel Temer, a reforma trabalhista, muitos artigos foram feitos logo após, assim, mencionando, mas a taxa de desemprego não caiu, a taxa de desemprego não mexeu pós aprovação da reforma trabalhista. E todo mundo falou, olha, mas é uma reforma que não é que o efeito é imediato. Daqui a alguns anos vocês vão ver que vai ter uma modificação na forma como as relações de trabalho funcionam. Isso está se verificando. Você observa nos dados que não tem mais a quantidade de litígios, funcionário que deixava a empresa e processava a sua antiga empresa, isso está diminuindo bastante. Isso desincentiva o funcionário a pedir demissão, porque ele já sabe que não é tão fácil você simplesmente ir na justiça e processar sem ter algo realmente para entrar na justiça contra a empresa, e se ele perder, ele vai ter que arcar com os custos. E também a empresa se sente mais confiante, mais segura de que ela pode contratar mais pessoas, que ela não vai ter que ter uma provisão para gastar com processos trabalhistas tão grande que nem antes. Então, esse efeito, ele está se verificando, né? Muitos economistas falavam antes da reforma trabalhista que o desemprego médio do Brasil girava em torno de 10%, e agora a gente já começa a discutir se ele já não foi para um patamar mais baixo. Isso sugere, de repente, uma nova rodada de revisão para cima das expectativas do PIB, você acha? Acredito que pode ter um efeito, sim, porque quanto mais pessoas empregadas, você tem mais segurança para consumir, você vê que a confiança do consumidor deu uma leve avançada, então isso tudo se relaciona. Mas é claro que acho que o grande tema que faz as revisões acontecerem, a gente está vendo no agro, que teve um ano muito positivo, na parte de consumo de serviços, que ainda continua bem aquecido. A questão do desemprego, ela ajuda a sustentar talvez um nível maior por mais tempo. Marco, eu estava até lendo mais cedo uma reportagem do Valor que estava trazendo o seguinte: muitos analistas estão rebaixando a velocidade de cruzeiro do PIB, né? A primeira aposta aí seria do governo, né? A gente sabe disso, é tentar alavancar esse crescimento. Tem toda uma discussão ainda pela frente de reforma tributária, que acho que a gente pode desenvolver daqui a pouco esse tema. Mas eu queria entender também a sua visão, né? Diante desse argumento aqui do Gustavo, de um crescimento ali de trabalho, se isso pode trazer aí, de certa forma, algum impacto para o nosso PIB, ou se você também está naquele time dos analistas que acreditam aí que essa velocidade do cruzeiro do PIB pode ser rebaixada. Bom, o clássico, quando o Gustavo está aqui, que a gente já responde, né, passando a pergunta para o Gustavo, né? Mas a gente tem uma série de estímulos que o governo também vai utilizar a seu favor, né? Então, a gente tem incentivos, tem Bolsa Família, a gente tem agora a questão do carro, do veículo, tudo isso vai estimular a produção, isso vai estimular a venda, consumo. A grande preocupação, que acho que faz parte do nosso dia a dia, é a inadimplência, né? O nível de endividamento das famílias. Agora, a gente sabe também que uma popularidade, né, e aceitação de um governo está muito relacionada ao nível de emprego, à geração de emprego. Então, o governo também vai saber, vai procurar utilizar, e essa que é a pergunta que eu falo para o Gustavo, né? O quanto já nessas projeções, talvez, de positivos, negativas, né, mas já estão esses novos estímulos que alguns ainda vão entrar, né? Principalmente o caso do veículo, que talvez seja transitório, ninguém sabe se vai ser transitório, o governo falou que é transitório, mas pode ter um impacto muito grande na geração de emprego, nas cadeias produtivas, né, no consumo, enfim. Então, o quanto de estímulos, né, já estão sendo incorporados nas projeções, seja do governo da Fazenda ou seja dos economistas. Né? Então, só vou complementar o quanto, né, que ele falou dos estímulos, mas serão suficientes? Porque, como você falou, transitório. O próprio Haddad falou que deve ser em torno de 3 a 4 meses e as indústrias automobilísticas já falaram que não vão gerar emprego. Só para complementar um pouquinho e deixar um pouco mais difícil a sua resposta. Ontem teve os dados de crédito do Banco Central e a gente viu que
As concessões continuam recuando, a inadimplência ainda está avançando. A gente conversa até com os dados da CNC, que mostrou que, particularmente dentro da classe média, onde está aumentando a inadimplência. Sim. Então, mostra que esses estímulos eles são um pouco mais limitados do que quando eles foram feitos há 10 anos atrás, no outro mandato da Dilma ou anteriormente no segundo mandato do Lula. Lá eles tiveram mais efeitos porque a população tinha mais espaço dentro da sua carteira para pegar essa contração de dívida. Mas, assim, entendo que como eles julgam que funcionou muito bem anteriormente nos seus governos, eles vão tentar repetir. E ano que vem é ano de eleição municipal, daqui 2 anos é ano de eleição presidencial novamente. A gente pode ver novamente IPI reduzido para linha branca, para eletrodomésticos. Essas tentativas, a gente só precisa olhar para trás, ver o que foi feito na avaliação que funcionou, porque provavelmente vai haver uma repetição nos próximos anos. Mas não entra numa questão contraditória no atual cenário esses incentivos? É tudo que a Haddad está brigando ali para recuperar, principalmente de alguns outros incentivos que foram dados anteriormente, que impactam na questão da tributação também, né? Assim, acho que fica muito divisório aí, né? O governo, por medidas mais populares, querendo trazer esse incentivo, inclusive, exatamente. Mas, por outro lado, a economia está contando moeda, vamos dizer a verdade. Eu concordo 100% com o que você falou. Acredito que quando o ministro Haddad, ontem mesmo o Galípolo mencionou numa coletiva que eles estão tentando buscar acabar com isenções tributárias, com estímulos fiscais específicos para um outro setor. A busca é para não aumentar impostos e justamente tirar anomalias na economia tributárias. A reforma tributária venha para discutir que o espaço que existe para não subir imposto é você rever isso, verificar se deu efeito, não deu efeito. Acho que como o Marcos Lisboa sempre menciona, né? Você tem que avaliar as políticas que foram implementadas e não simplesmente ficar colocando uma atrás da outra, porque senão, o que deu certo, o que não deu certo? Agora, só voltando à primeira resposta, você vê que essas medidas elas são muito curto-prazistas. Elas são para 5 meses, 1 ano. É difícil você ter alguém fazendo como o Temer fez, que é uma reforma que, quantos anos ele fez, agora 7 anos depois a gente está vendo os efeitos positivos da reforma. Você vê que isso realmente dá um efeito de longo prazo bem mais interessante. Por isso que eu acho que a reforma tributária ela é bem importante, como a reforma da Previdência foi no governo Bolsonaro. São reformas que são mais longo prazo, mas que aí sim a gente consegue levar o Brasil para um nível de crescimento maior, um nível de desemprego médio menor. Tudo isso tem efeitos mais duradouros e mais benéficos para a população. Marco do saneamento. O Marco do saneamento foi aprovado pela Câmara durante o governo Bolsonaro, mas são investimentos que são longos, que você não simplesmente estabelece todo o saneamento, você não faz um investimento em 5 meses. São anos que você tem que fazer toda a estrutura e aí a população, depois de alguns anos, começa a ter uma saúde melhor, aí consegue faltar menos na escola, a educação começa a subir. Então, assim, é difícil político se convencer de que ele pode fazer algo para longo prazo, né? A gente sabe que, infelizmente, a conta geralmente é 4 anos. Modus operandi da nossa política. Marco, fica à vontade. Gustavo, falando do carro popular, né? Enfim, desse subsídio, enfim, esse incentivo. E aí ontem falaram que a contrapartida, né, a arrecadação de imposto ali para balancear seria a vinda da famosa casas de apostas, né? Mas será que tem time? Será que vai conseguir conversar, né? Porque o subsídio você consegue dar amanhã, mas você tributar as casas de apostas, talvez a receita venha daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, enfim. Como é que é talvez esses possíveis descasamentos, a fonte de recurso, né? E de novo, casa de apostas acho que veio a mídia, mas será que tem realmente fonte, né, de recurso para fazer esses subsídios, como o caso do carro popular? A gente sabe que, por exemplo, se você quiser legalizar os jogos de azar, que é algo que foi, inclusive com o governo Lula, que foi tirado da legalidade, eles já teriam como precificar isso mais rápido, né, como contabilizar isso mais rápido. Então, você tem alternativas. A dúvida é se você quer comprar alguma outra briga, né? E ainda, né, em comprar brigas, vamos lá, a gente está vendo aí uma situação, vamos dizer, bem delicada de articulação do governo no Congresso. A gente viu a aprovação, claro, ainda na Câmara sobre o marco fiscal, porém, né, até na visão de muitos especialistas, houve ali uma mudança no texto por parte do relator, que ficou até, na visão de muitos, melhor para o Brasil e mais difícil, inclusive, na questão do afrouxamento para o governo. Mas a gente vê que o Congresso está empenhado em algumas pautas que são de relevância, não de governo, mas de Estado, vamos dizer assim, né, do Brasil, mas dificultando e Lula ainda com enfraquecimento nessa articulação. Inclusive, ele está
estaria reunido aí hoje, né, agora tentando discutir muito essa questão da MP que caduca hoje especificamente. E ele sofreu uma derrota ontem, vamos dizer assim, em relação àquela questão do marco temporal. Eu queria entender na visão de vocês, né, entrando até um pouco mais para essa questão política, mas que pode trazer impacto para o andamento de outras pautas dentro da Câmara, né? A gente está vendo aí esse tabuleiro sendo ditado muito pelo Legislativo. O Executivo, apesar das emendas, de cargos, enfim, pode hoje, de repente, se o Congresso jogar parado, perder aí 17 ministérios. Quais impactos disso que você acredita para o governo? O governo, ele tá, acho que desde a Dilma, você tem um presidente com menos protagonismo. Acho que existe agenda própria do Legislativo e eles tocam ano após ano, cada vez se sentindo mais confortáveis. Antes era um pouco em paralelo, antes era um pouco... a gente está assim priorizando, mas passava algumas coisas deles também. Agora a gente está vendo que não, que já fica claramente que vai passar o que a gente está interessado em votar. Por exemplo, esse é um tema que está desde janeiro e até hoje não aconteceu. Então, a gente vê que o Executivo, ele provavelmente vai ter que fazer um movimento parecido com o que o Bolsonaro fez lá em 2021, quando ele coloca o Ciro Nogueira na Casa Civil, ele muda a articulação e dá mais espaço para os partidos com mais representatividade no Legislativo, eles ocupem mais o Executivo e aí sim a pauta começa a ficar mais mista. Mas isso é ruim para qualquer que seja presidente nos próximos anos, né? Eu acredito que você está caminhando para um regime onde o presidente tem menos força, que é o que o Congresso já tentou, inclusive, levantar a bola de fazer um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo nos últimos anos. De um modo um pouco mais não no centro do holofote, eles vão implementando essa agenda. Assim. Dizem, né, os analistas políticos que esta fala específica de Lula em relação a Nicolás Maduro deixou ainda mais difícil o clima ali no Congresso, né? O Congresso não gostou, né, da forma como foi feito, trazendo aqui, né, para os dois lados. Importante trazer, acho que a questão pontuada em questão geopolítica, de você sentar e conversar com todos os líderes, né? O Brasil tem relações, inclusive, com Rússia, tem relações com China, mas a forma que muitos nos bastidores ali de Brasília dizem que o tratamento, a forma como foi feita com Nicolás Maduro azedou o clima, principalmente para muitos parlamentares, trazendo ali numa semana importante para o governo de negociação sobre essas MPs. Você trouxe a sua visão em relação a ditar a regra ali de ser mais do Legislativo, desde 2015, Dilma, mas eu queria entender a visão de vocês dois. É ruim, de repente, né, esse esvaziamento dos ministérios? Tem gente que acredita que não vai mudar em nada, né? Na verdade, tem muitos ministérios que foram recriados ali mais para, né, negociação ali de você dar um cargo. Porque a gente tinha 23 ministérios e o Brasil funcionava com um número menor. Como que vocês enxergam essa questão? O desafio, diminuir 17 ministérios, vai trazer impacto ruim ou uma economia, de repente? É que, por exemplo, a gente funcionava com menos ministério, mas o Bolsonaro estava mais envolvido em partidos mais numerosos, né? Sim. O Lula está com uma base, digamos assim, que é o PT, que tem até uma boa quantidade de deputados, mas o resto da sua base, eles são poucos, né, representativos. Eles não têm muitos deputados, não têm muitos senadores, e até está sendo difícil, porque, por exemplo, o pessoal tem ministro e não vota com o governo. Verdade. Então, fica mais difícil ainda de você aprovar temas. E é isso, você vai ter que, de novo, parar, negociar toda reorganizar. Reestruturar, vamos lá, qual partido eu preciso dar um ministério ou outro para ter influência, para ter voto. Então, a gente está voltando a essa discussão, que a gente sabe que é ruim, que aí trava toda a agenda. Então, isso Até eu coloquei uma provocação no Twitter hoje pela manhã, que eu falei assim, pô, o próprio Congresso está exigindo essa melhor articulação, essa proximidade. E o que eles esperavam realmente é um governo Lula como o anterior, os outros governos, que o Lula assumia muito esse papel. E aí eu falei, pô, qual que é a razão, qual que é a provocação? Eu falei assim, pô, a culpa estamos fazendo muita viagem, né? Viagem nos dois sentidos, né? Viagem de... o Lula está dando muita atenção para o internacional, para a América Latina e não está sentando com o Congresso, né? E segundo, muita viagem quando ele traz o Maduro e ele fala, pô, vou chamar ele de democracia, né? Lembrando que uma parte dos eleitores do Lula elegeu ele por conta do discurso de democracia, né? E é o próprio conceito da América Latina, ele fala, pô, não sei quem que é a democracia da América Latina, não sei do histórico do Maduro. Eu acho que o dia hoje, particularmente, principalmente essa MP particularmente, não acredito que vai caducar, mas ela vai ser muito importante para entender como é que está o poder, o alinhamento do Congresso, o trânsito, né, e essa articulação
junto com o executivo. Então, é muito importante ter essa articulação. Né? Caso contrário, o governo, aí a gente viu algumas vitórias, mas também tivemos algumas vitórias do próprio Congresso. O marco do saneamento foi um deles e tivemos outros pontos importantes. Então, precisa de uma melhor articulação, uma maior proximidade, senão talvez aquela reforma da tributária que está programada para o segundo semestre ela vai ficando cada vez mais distante. Então, acho que o próprio Congresso está exigindo realmente uma maior proximidade do Executivo, maior articulação, né, que a gente talvez não estejamos vendo. E grande parte disso, acho que o resumo da palavra estamos viajando muito, né? Duplamente, em duplo sentido. Sobre a questão do contingenciamento, né? Foi divulgada então aí a lista 1,7 bi, mas vai especificamente atingir, são 6 pastas, Ministério das Cidades, Transportes, tem aqui também, né, até o próprio planejamento, desenvolvimento regional, assistência social. Os bloqueios serão aplicados em despesas discricionárias, incluindo emendas parlamentares. Impacto disso, ainda mais quando a gente fala em emenda parlamentar, pode trazer ainda mais dificuldade em relação a essas negociações? Mas eu acho que vai ser algo assim, nos próximos anos, para cumprir as metas, a gente vai ter que negociar, sim, contingenciamento, a gente vai ter que negociar orçamento, aonde que tira, porque já é uma discussão antiga, né? A gente já sabe, acho que desde o Joaquim Levy com a Dilma, que a gente já chegou num ponto do Brasil que não tem mais dinheiro sobrando, que a gente não tem muito como se endividar mais, porque justamente chegou no limite, a gente já tem um orçamento extremamente engessado. Se a gente quiser pegar o desgaste e aí discutir por que a gente não faz uma reforma administrativa, por exemplo, que tem uma ascensão muito grande, muito rápida na carreira pública. A gente tem hoje boa parte do orçamento já direcionado para previdência, orçamento, ou servidor público, vai ficar faltando para os outros ministérios. Não adianta você discursar em ano eleitoral falando que se você for eleito você vai conseguir gastar mais com estradas, com saúde, com educação, mas na hora do vamos ver você não querer o desgaste de falar para a população, bom, mas eu preciso discutir esses temas aqui porque é daí que está travando dinheiro para lá. Eu preciso discutir, como a Paula bem colocou, desoneração tributária desse setor, porque a gente já deu e não funcionou. Não trouxe mais emprego, não trouxe mais atividade, não trouxe mais investimento. Então, enquanto não forem feitas essas discussões que são duras, são desgastosas, mas enquanto não for feito, a gente vai ficar sempre nessa, de próximo ano. Quer perguntar, Marcos? Senão eu vou engatando aqui. E a minha opinião, assim, que o governo, por outro lado, eu acho que ele vai ter que procurar encontrar alternativas de arrecadação, né? Lembrando que é o ponto principal. Todo o arcabouço e toda a necessidade do governo, ela está muito baseada na arrecadação. Por isso que aí, no lado da arrecadação, eu sou um pouco mais pessimista. Então, a gente já falou aqui de vários temas, eu sempre recordo uma arrecadação super simples e que não impacta, de certa forma, tanta popularidade do governo, a questão da exportação de petróleo, que hoje pode virar uma lei, a gente vai discutir isso, mas o prazo está passando, daqui a pouco a gente está discutindo, e eu sou um pouco mais pessimista. Então, essas questões marginais para aumentar a arrecadação, acho que o governo vai procurar, acho que o mais público, mais conhecido é a questão das casas de aposta, enfim, as apostas esportivas. Mas, de certa forma, ele vai ter que procurar e talvez até tentar reduzir algum subsídio, e aí que vão entrar aí as discussões, né, ao longo do ano. Ele vai tentar procurar também fazer tributação de dividendos, juros sobre capital próprio. Não falar desse assunto. Mas acho que... Esse assunto dói. Acho que eles vão tentar fazer isso em breve também. Eu só não sei se vai ficar para esse ano para o próximo, mas é uma agenda que está bem botada assim, em pauta. Você falou em relação a essa taxação dessas empresas exportadoras de petróleo, né? Já entrando aqui no tema um pouco mais de petróleo, acho que é um ponto muito sensível, a gente viu essa repercussão como que foi ali e até principalmente traz ali na visão de muitos especialistas que isso pode, se realmente for aprovado e permanente aí, perdermos muitas dessas empresas deixando o Brasil. Chegando, né, nessa questão, pode ser inclusive a Petrobras, né, ela poderia de certa forma se beneficiar caso isso acontecesse ali no fato dessas empresas acabarem saindo do Brasil, essas como chama? Junior Oils, eu ia falar Joint Ventures aqui. Junior Oils ir embora por conta de uma mudança de repente aí no meio do jogo dessas regras? Olha, a Petrobras ela mostrou nos últimos anos que ela vai melhor quando ela foca onde ela tem expertise e onde ela se considera mais viável, onde já está mais especializada, né? Então, deu certo para ela e para as outras, né? A concorrência não piorou o resultado da Petrobras, muito pelo contrário, melhorou.
Eu acho que... Mas o atual governo não pensa dessa forma? Não pensa, mas eu acho que as empresas externas, elas também sabem que o Brasil e outras economias da América Latina, ele gira a cada 4 anos, a cada 8 anos, ele tem uma agenda mais de longo prazo, sabendo que mudanças políticas têm grandes efeitos nas suas operações, mas que são investimentos longos, investimentos grandes, bilionários, que não dá para você fazer um investimento. Não é um investimento, por exemplo, de uma marca de roupa, que vem para cá, para o Brasil, aí descobre que pagar tributo é impossível e fecha 5, abre 5 lojas, abre mais 5, aí não deu certo em 4 anos, já vou embora, fecha tudo. Acho que é um investimento diferente. Mas é claro que para a imagem do país nunca é bom isso. É interessante você chegar em um outro nível, um outro estágio, no qual as regras são mais claras, você não tem discussões sobre o que foi estabelecido no passado, isso é bem negativo. Falando em Petrobras, 2 pontos. Temos reoneração agora dos impostos. É dia 1º? Eu estou até perdida se já é dia 1º. Você sabe exatamente a data, Marcos? Eu sei que é agora, nesse mês, né? Depois eu posso até atualizar aqui. Como que você vê o impacto disso? Os combustíveis vão subir, de certa forma, né? Teoricamente, né? Não sabemos ali. Jean Paul Prats já tinha falado que estaria estudando uma possibilidade da Petrobras absorver isso. A gente não sabe como ainda. Mas, de alguma forma, isso pode trazer aí um impacto para o próximo IPCA, de repente? Subimos a energia também, né? Reajuste de energia. A ANEEL já anunciou que a gente vai ter um ajuste de energia em torno de 5,9 esse ano. A gente vai ter essa pressão vindo na parte de combustíveis, mas, por outro lado, como o petróleo está batendo 70, está indo para um patamar mais baixo, ajuda a equilibrar um pouco essa pressão para cima. Então, nessa hora vale a política de paridade internacional de preço? Porque é o que todo mundo quer, né? Quando está caindo, que ajuste mais rápido para baixo e não para cima. Então, acho que vai existir. Marco. Quando você falou, só para voltar um ponto, quando você falou seria um cenário catastrófico e um cenário super de longo prazo, mas até a gente está vendo a Petrobras tentando a voltar a alguns setores, né, que ela tinha tomado a decisão de desinvestir, ou que, como o Gustavo falou, não é eficiente, ou teve o caso passado de ineficiência do investimento, né? Principalmente ali todo o caso polêmico de petroquímica, né, que acho que envolve muito a Braskem e outros ativos. Então, um cenário de longo prazo, que eu não vejo essa possibilidade, acho que zero de acontecer, mas seria talvez a própria Petrobras recomprando alguns ativos, né, como a gente está vendo aqui no caso da Braskem, né? O caso da Braskem, ela já falou por muito tempo que queria se desfazer, agora não quero mais desfazer mais, enfim, pelo contrário, quero acelerar os investimentos no setor, enfim. Então eu tenho essa preocupação, mas não acho que seja um cenário de curtíssimo prazo em relação aos junior oils. Ela não vai comprar a PetroRio, não vai comprar a Enalta, não, longe disso. Não é um cenário nem de 2023, talvez nem para esse governo. Mas seria um cenário de longuíssimo prazo, né, porque a gente já viu algumas empresas estrangeiras tomarem a decisão de pararem sua produção aqui, né, ver que não são viáveis, até como o Gustavo falou no caso do varejo, né? Tenta fazer um negócio, vê que vai pagar mais imposto para trabalhar, vai acabar trabalhando de graça e acaba voltando para suas origens ou indo até mesmo para a América Latina. Acho que depois da questão da margem equatorial, né, no Brasil, começou a olhar muito para a Guiana, enfim, para os nossos países e descobriu que quem opera lá são empresas, né, globais, são empresas estrangeiras que estão muito rentáveis, gerando PIB, emprego para os países. Então, se é um cenário, né, de novo, não um cenário que vai acontecer, que não está na conta, mas um cenário radical seria as empresas falam, tá bom, vou sair daqui, então vou operar em outros países vizinhos que eu consigo ser rentável, consigo, enfim, explorar e gerar empregos por lá. Então, acho que seria essa visão de longo prazo, mas não é um cenário de curto prazo. Agora tem uma preocupação muito grande em relação à política de investimentos da Petrobras, né, que ainda não está muito claro, não está muito definido, e isso define tudo, né, rentabilidade, dividendos, crescimento, todos os indicadores, né? E aí essa preocupação, a Petrobras voltar a ser uma empresa que tem vários braços, né? Super eficiente em exploração de petróleo, em águas profundas, mas ineficiente em algumas outras operações, né? Então, eu sou do time assim, pô, se eu sei fazer bem, né, alguma coisa, eu vou fazer aquilo bem e vou deixar para outras pessoas fazerem aquilo que eu não consigo fazer, né? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter ao longo dos anos. Mas a Petrobras, a própria atual gestão já está falando que quer voltar a atuar em outros setores ou aumentar a participação em outros setores, né? Que não seja ali o core, que é a produção e exploração de petróleo, principalmente no pré-sal, né? Na água
profunda. Deixa eu só atualizar a data. Na verdade, são duas, tá? Eu estava meio que confusa. A alíquota do ICMS, na verdade, né, dos estados, ela volta a partir de quinta-feira, 1º de junho, né? No imposto do estadual aí, cobrado será de R$ 1,22 no litro da gasolina, o etanol em todo o território nacional. O que, na verdade, vai acontecer é em julho a remuneração total dos tributos. Então, a partir de julho, retoma a cobrança integral dos tributos federais. É que a gente teve ali, né, tanto estadual como federal. Então, estadual é agora, 1º de junho. E federal, do federal, será somente em julho. Só para a gente atualizar aqui a informação correta. Mas, de certa forma, a gente já tem, então, a partir de amanhã, né, 1º de junho, a partir de amanhã, a volta do ICMS no patamar antigo dos estados, depende muito ali na margem, né? É de 17% a 20%, se eu não me engano, acho que varia ali a alíquota, né? A partir de, então, de 1º de junho. Gustavo, você falou do preço do barril em baixa aí, trazer aqui um pouco agora do destaque do dia também, o PMI da China, essa recuperação mais lenta da China, a gente viu isso de alguma forma impacta também em relação ao petróleo, que a gente estava discutindo anteriormente, o Marco, tem outros fatores, mas impacta também por conta de uma, né, possibilidade de uma recuperação mais enfraquecida, uma demanda menor. Como é que você enxerga esses números que vieram da China hoje, desses PMIs? Eles estão em linha com o resto do mundo, que a parte da indústria ela não foi um semestre bom, né? Já está virando em junho, não foi um primeiro semestre forte para a indústria. Na Europa, nos Estados Unidos, na China, a gente viu que realmente essa parte da economia não andou tanto, mesmo com os insumos voltando a ficar pesados em termos de fornecimento, em termos de preços mais baixos, em termos de entrega, né, fretes marítimos com preço de container mais barato. Então, tudo isso poderia ter favorecido a indústria, mas não aconteceu. A gente ainda viu economias muito puxadas por serviços, ainda o comércio começando a ficar um pouco mais forte, mas ainda muito puxado por serviços em várias regiões do mundo. Você não tem relatos ruins da economia chinesa em termos de como foi a retomada por lá. Muito pelo contrário, você tem relatos de que depois de 2 anos praticamente fechado, quando abria, as pessoas não se sentiam confortáveis a ir às ruas. Agora não, agora está regular. Você vê, inclusive, que esses dados conseguem se comprovar com turismo em outros países da região que recebem muitos chineses via turismo. Então, o Japão, por exemplo, tem sido um dos grandes destaques desse primeiro semestre, recebendo esses turistas. Então, são duas coisas, né? Claro que você fica mais atento à indústria na China, porque ela é um dos grandes pontos importantes para a sua economia, diferente de outros locais, mas não é que a economia deles está indo mal. Agora, para o segundo semestre, a gente sabe da importância do setor de infraestrutura, do setor de construção civil, e provavelmente a gente vai ter medidas mais específicas do governo se ele sentir que está distante de entregar sua meta, de que o crescimento está vindo mais fraco. Isso sim é bem provável, até porque, diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, a China está com uma inflação extremamente baixa. Marcos, trabalho. Eu queria só complementar em relação à questão do ICMS, assim, tendo uma visão, se colocando no lugar do governo, né? Eu perguntar a opinião do Gustavo também, mas é extremamente impopular a gente aumentar combustível, né? A gente sabe no nosso bolso, sabe no dia a dia, mas a gente lembra também da paralisação dos caminhoneiros, enfim, o quanto que a gente depende. Então, eu não acredito que a partir de quinta-feira a gente vai ter todo esse impacto e provavelmente o governo vai se redobrar, desdobrar para anunciar também algum ou menor impacto ou um impacto gradual, enfim, vai ter alguma leitura para ter menores impactos, né, em relação ao combustível. Imagina reduzir em poucas semanas, aumentar, né? Isso acho que vai trazer uma incerteza muito grande, porque o próprio Jean Paul Prats falou o seguinte, né? É lógico que a população talvez não seja tão técnica aqui, não acompanhe, né? 100% da população não acompanha a BMC News, né? Um dia vai acompanhar, mas aí não vai entender, fala assim, mas a Petrobras tinha falado que ia ter uma menor oscilação no preço do combustível, né? Reduziu recentemente, vai subir agora. Então, eu vejo que o governo talvez seja uma das discussões agora para as próximas horas, para não tentar se traduzir. E como a Paula falou, se traduz não só em popularidade, mas se traduz também em inflação, né? Em preocupação em relação à inflação. Então, acho que é um tema para as próximas horas, né? Em relação a esse impacto nos combustíveis, né? Então, se eu tivesse no lugar do governo, eu ia tentar arrumar alguma forma para, pelo menos, não se traduzir de uma forma rápida e impacto total, né, no preço do combustível a partir de amanhã, ou no prazo programado.
Deixa eu invadir esse papo aí, só para poder trazer um pouco da atualização do Ibovespa, tá, gente? Olha só, o Ibov está caindo 0,26 agora, 108.688. Eu estou de olho também aqui no setor de varejo, viu, Gustavo? Queria até saber se você tem acompanhado um pouco mais de perto a Arezzo, porque tem uma consultoria aqui do professor Alexandre Cabral que ele deixou recomendado. E a gente tem aqui, ó, parte do setor em alta, inclusive a Arezzo está subindo hoje, 0,45%. Alpa 4 lidera altas do setor, Grupo Guararapes é que vai caindo agora 4,55%. Tinham mais papéis aqui em queda mais cedo, a gente está vendo uma reversão agora. A consultoria do Cabral é o seguinte, diz que semana retrasada, houve uma mudança societária na Arezzo, um dos sócios passou as ações para os filhos e ele queria entender o que isso pode mudar na estratégia da empresa. Consultoria, momento agora com o Gustavo. Olha, eu entendo que a Arezzo e o Grupo Sono são empresas que estão conseguindo implementar aquele chamado conglomerado de marcas, conglomerado no varejo. A gente tem exemplos no mundo que deram certo, a gente tem exemplos nos Estados Unidos, na Europa, de conglomerados de marcas de varejo de roupas que funcionam. E está sendo bem implementado aqui. A gente tem exemplos ruins aqui também no Brasil, acho que não precisa citar nomes, mas empresas também que são listadas que tentaram fazer isso e o modelo não funcionou. Portanto, eu acredito que na Arezzo você já tem essa cultura bem implementada dentro da companhia. No Grupo Soma você já tem essa cultura bem implementada. Então, você passar de geração, você fazer trocas, acho que não causa tanto desgaste. Causaria mais desgaste em quem já está indo mal. Aí sim você teria algum problema. Porque quem já está indo mal, a gente sabe aqui pelo mercado que tem muita conversa com o mercado de capitais para tentar tirar uma marca de um lugar para outro, de tentar fazer uma reestruturação, e muitas vezes a gente tem gestões que são muito pulso firme, que querem estar presentes na marca, mesmo com boa parte do conselho de administração entendendo que não é o melhor dos modelos, mas não vejo problemas na Arezzo nem em Grupo Soma para esse tipo de movimentação. Obrigada, viu, Gustavo? A gente segue acompanhando por aqui, inclusive, no dólar futuro, a gente tem, ó, nesse momento, uma alta de 1,27%, moeda americana voltando a ficar acima dos R$ 5,10, R$ 5,14 por enquanto, tá? Aqui só no geral a gente tem, ó, no índice Ibovespa, altas e baixas, por enquanto liderando altas aqui BRF, quase 10% de alta junto com o Mafrig, tem notícia aqui em relação à companhia, na ponta negativa local cai 2,67%, Paula. Maravilha, Débora. Gustavo, suas considerações finais para hoje, para esta semana? Olha, agora, considerando que hoje é a virada do mês, a gente fez a discussão do que a gente está pensando para o mês que vem. E para junho, depois de uma alta, foi uma alta expressiva no Ibovespa em mês de maio, expressiva no IFIX também no mês de maio. Então, para junho, a gente olhou muito para o que tem de discussão. Tem a questão de juros nos Estados Unidos, vai subir, parou de fato. Tem a questão aqui no Brasil, vai ter uma primeira sinalização de corte de juros já pelo Copom, não vai ter, e tem a reforma tributária que aparentemente vai ser apresentada. Já tem alguns estudos interessantes sobre quais setores vão ser mais ou menos impactados, então a gente começou a se movimentar mais ou menos nessa linha, de evitar aqueles setores que podem ter um impacto maior. A gente sabe que o setor bancário talvez seja um pouco mais onerado diante da reforma tributária. A gente sabe que tem empresas que têm incentivos fiscais específicos, principalmente empresas mais regionais que têm incentivos por lá. Então, movimentações mais ou menos nessa linha a gente está fazendo nas carteiras. Tem alteração, então, para a carteira? Tem alteração. Eu vi que você falou que vai divulgar hoje, né? A gente mudança. Vai mandar logo, acho que logo mais a gente já vai mostrar a divulgação e amanhã a gente mostra com a rentabilidade certinho. Mas as mudanças a gente já vai mostrar logo mais. Tá certo. Gustavo, última pergunta aí, Marcos Saravalli. Só tem um minuto. Sua última chance. A pergunta é, quem fez o famoso sell in May não se deu bem, né? Então, continua comprando. Agora você vende em junho, né? Vende em junho, o momento é bom. Ou mantém comprado? Olha, a gente tem um estudo, né, que a gente estava mostrando que se você evitar estar comprado em bolsa num ano que tenha corte de juros, não é um bom momento. Porque ano de corte de juros, geralmente os fundos de ações vão bem, Bovespa vai bem, e pode demorar um pouco mais ou menos, mas a gente está se aproximando disso. Então, acredito que tem muito a especificar ainda do corte de juros. A gente também fez um outro estudo, falar rápido, com os últimos 5 cortes de juros, e das 5 vezes o foco estava errado, precificou menos do que foi realmente cortado pelo Banco Central. Maravilha, Gustavo. Obrigada. Até semana que vem, então. Até semana que vem, gente. Obrigada. Valeu. Tá aí, né? Grande papo aqui, importante com o Gustavo Cruz.